E agora nós vamos para o sexto período, meus alunos do sexto período, também os alunos da noite, aí, do noturno. O sexto período também é a nossa querida Artemis Fadipince, né? Ela procura o seu escritório relatando o seguinte fato, vou resumir aqui, que ela tinha um namorado, o nome dele era Tício Romano, né? E esse namorado fez ela assinar um documento, que talvez por inexperiência ela foi induzida a erro, e ela acabou assinando um termo de confissão de dívida. E logo após o fim do relacionamento, o seu namorado ajuizou uma ação de execução, porque tratava de um título executivo, cobrando ali, né, o acertamento daquele documento. Acho que era uma dívida de, 13 mil reais. E ela te procura no seu escritório alegando que aquela dívida nunca existiu, que ela assinou aquele documento baseado num vício do consentimento, que há testemunhas que podem comprovar que o consentimento dela não era esclarecido, não era um consentimento claro, e, portanto, ela pretende uma medida judicial para desconstituir aquele título, né? E automaticamente desconstituir também a penhora, porque assim que ajuizou a ação de execução, assim que ajuizou o título executivo, a ação executiva, o autor, o namorado dela, o exequente, né, ele pediu ao juiz uma tutela de urgência para tornar indisponível alguns bens, penhora em dinheiro, pediu também a penhora de um imóvel, e essas medidas foram concedidas pelo juiz liminarmente. Então ela pretende a desconstituição do título e também, consequentemente, a desconstituições dessa penhora. Bom, então vamos pensar na peça. Aqui nós já temos uma ação em andamento, uma ação de execução em andamento, e vocês, alunos do sexto período, sabem que o remédio processual para você combater uma execução, uma indevida execução, é através dos embargos. Então é o próprio devedor que vai ajuizar, então nós estamos aqui falando do embargo do devedor, né? Então você vai construir os embargos do devedor, que é uma petição autônoma, uma ação autônoma, e ela precisa preencher também alguns requisitos legais, né, para que essa ação seja devidamente processada e julgada. Então vamos ao quadro aqui. Também, conforme eu disse no quarto período, você vai ter que preocupar com o endereçamento desses embargos. Você sabe que os embargos são distribuídos por dependência, então só você verificar aonde a ação principal foi promovida, aonde a ação de execução foi promovida, salvo o melhor juízo em Timóteo, né? Então você vai endereçar para o mesmo juízo, a distribuição é feita por dependência, então você vai colocar lá, né, no seu endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de tal vara civil da Comarca de Timóteo, embaixo você vai colocar a distribuição por dependência e o número do processo principal. E vai passar para o preâmbulo, né, e ali você vai qualificar o embargante, no caso a sua cliente, né, que é ela que pretende desconstituir o título, toda a devida qualificação, e propor os embargos e qualificar também o embargado, no caso aqui o namorado, o Tício Romano, você já fez a qualificação. Aqui vale a pena fazer um item da tempestividade, né, comprovando que os embargos estão sendo promovidos no tempo adequado, no tempo previsto do Código de Processo Civil. Então abre o item da tempestividade, né, atentar para a data da juntada do mandado de citação no processo. Você comprova, portanto, ali que há tempestividade e passa para o tema da fundamentação, a fundamentação fática e jurídica. Então você fez o endereçamento, fez a qualificação das partes, abriu um tópico da tempestividade e vai entrar na fundamentação, onde você vai alegar ali, né, que houve o vício do consentimento, que ela foi induzida a erro, que houve dolo, que o consentimento não foi esclarecido, sempre fazendo as citações dos artigos, tá, gente, do Código Civil, que tratam desse vício do consentimento, embasando a petição inicial, para que você possa, no item seguinte, né, fazer os requerimentos finais, fazer os pedidos que vão sustentar a sua pretensão. Então, feita ali toda a fundamentação, né, onde você, repito, pediu a existência do vice-consentimento, que vai gerar a desconstituição do título e, consequentemente, a impenhorabilidade das penhoras que foram realizadas. Porque nós estamos falando da impenhorabilidade em virtude de um valor que não atinge 40 salários mínimos, o Código de Processo Civil proíbe esse tipo de penhora. Nós estamos falando de uma penhora que recaiu sobre bem de família, então tem a Lei 8.009. Então, falar aí, né, dessa indevida penhora que foi realizada pelo juiz do processo de execução. E aí, nos pedidos, né, você vai pedir a procedência desses embargos, pedindo a desconstituição do título, né, e, consequentemente, a extinção do processo principal, porque o processo principal também vai perder a sua essência, porque o título executivo vai perder a sua força. Então, você vai pedir a desconstituição do título e a extinção do processo de execução, né? Vai requerer a produção de provas, especialmente aqui a prova testemunhal, né, porque o caso relata que a embargante ela tem testemunhas que podem confirmar o vício do consentimento que foi objeto da fundamentação. Vai pedir aí a condenação em custas também, né, custos e honorários,
E também vai atribuir valor à causa, porque nós estamos falando de uma ação autônoma, que é o proveito econômico, justamente o valor do título executivo, para que você preencha esse requisito formal. Então está aí também o esqueleto da petição inicial, desses embargos do devedor, passando por endereçamento, distribuição por dependência, a qualificação das partes. Durante a petição, você vai usar a expressão embargante, no caso da sua cliente embargado, o namorado dela, que seria o réu dessa petição, e vai fazer aí os pedidos. Eu acho que vale a pena pedir também entre os pedidos aí a suspensão da execução enquanto julgado, enquanto estiver julgando o processo, a demanda de embargos do devedor. É uma petição simples, mas é muito importante que você faça a fundamentação e cite os artigos. Os exames de ordem pedem muita citação dos artigos correspondentes a cada uma das fundamentações. Então, assim que você for fazendo a fundamentação, você vai citando os artigos que embasam, que fundamentam aquele pedido, tá bom? Então, temos aí no quarto período uma ação renovatória e no sexto período embargos do devedor, tá? Espero ter sido útil aí. Como eu disse, eu também não vou construir a petição inteira para vocês, acho que o objetivo não é esse, mas é muito importante que vocês possam ir se acostumando, familiarizando com esse procedimento de redigir. Quem dera isso, na época que eu estudava lá na Federal de Viçosa, eu tivesse um projeto como esse. Eu me recordo, quando eu fui fazer a prova da ordem, eu tinha uma carência absurda em construir petições, Tinha uma dificuldade enorme porque a faculdade não teve esse cuidado e a FADIPA acertou em cheio nesse projeto, e certamente vocês chegarão lá no 9º, 10º período muito mais seguros, muito mais maduros para construir uma petição inicial, uma contestação, um recurso, enfim, tá bom? Então fica aqui o meu abraço, mete bronca aí, qualquer coisa a gente está diariamente aqui na faculdade para ajudá-los, tá bom? Beijão!